Salve, galera trabalhadora. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos convidados, a Stephanie Merino, ao Pedro Augusto e ao Massuso. Boa noite a todos os seguidores, todo mundo que está nos acompanhando aí nas redes sociais. Antes de começar, eu peço que vocês compartilhem nas redes sociais, compartilhem aí pelo Facebook, para ajudar com que essa live chegue ao maior número de trabalhadores possíveis, porque só assim que a gente vai conseguir atingir muitas pessoas. A princípio, eu peço desculpas aí pelo atraso de 9 minutos aí pelo início da live. A gente teve um pequeno imprevisto, né? Como trabalhadores, eu utilizo o computador, compartilho com a minha esposa, e ela precisou trabalhar hoje, ela está participando de um evento, online também, e ela precisou utilizar o computador de uso dela, e eu fui usar o computador, um outro computador que a gente tem em casa, estou desde as 6 horas tentando fazer ele inicializar e não consegui. Então, eu estou fazendo pelo meu celular, agradeço o companheiro Éder aí, que é do pessoal de Carapicuíba, né, que acabou criando aí a live, e é isso. Então, todos os convidados aí são trabalhadores petroleiros, né, e eles são candidatos em suas respectivas cidades, porém essa live não vai se limitar apenas a essas cidades, é uma live que vai falar da importância do trabalhador ocupar os espaços na política, a importância de um cargo de vereador, né, e também sobre as propostas deles, né, que pode ser englobado em vários outros municípios, né. Eu sou Daniel Patti, né, tenho esse canal aqui no Facebook, tenho um canal também no YouTube, onde eu tento divulgar uma voz proletária, que tenta dialogar o maior número de trabalhadores possíveis, né, para tentar conscientizar e resgatar a identidade da nossa classe trabalhadora, para que todos se sintam, de certa forma, trabalhadores, porque esse discurso vem sendo distorcido, né, ultimamente, e boa parte da população vê João Dória, a família Bolsonaro como trabalhadores e acaba enganando a nossa classe, né? Portanto, se faz necessário, né, que a gente se ocupe os espaços na política, e agora em 2020, a eleição é hora da gente separar, né, o joio do trigo. Então, a gente está fazendo essa live com o objetivo de mostrar que chegou a hora, né, dos trabalhadores ocuparem os espaços na política, e a gente vai começar esse bate-papo dividido, ele vai ser em 6 blocos, né, os quais os candidatos em cada bloco terão 3 minutos para falar sobre o tema abordado em cada bloco. No primeiro bloco será a apresentação, será o único que terão 2 minutos, e no final de cada bloco, cada candidato que quiser fazer alguma complementação terá mais 1 minuto. Vai totalizar mais ou menos 1h20 de debate, e também vocês, os ouvintes, vão ter a oportunidade de estar fazendo a pergunta durante toda a live, e aí a gente vai repassar a pergunta aos candidatos no final, né? No quinto bloco. No primeiro bloco será a apresentação, no bloco 2 a gente vai abordar sobre a importância dos trabalhadores ocuparem os espaços na política, no bloco 3 a gente vai falar o papel de um vereador combativo, no bloco 4 vai ser uma pergunta que eu vou fazer para cada candidato em cima das suas propostas, né, dos seus projetos de vereança ou da proposta dos partidos. No bloco número 5 é onde a gente vai responder as perguntas dos ouvintes. E no bloco número 6 serão as considerações finais, onde cada candidato vai poder aprofundar algum tema aqui debatido ou falar sobre algum outro tema que acharem pertinente, né? Então, vamos para o bloco 1. No bloco 1, peço para que os candidatos se apresentem, né? Falando um pouco da sua história, da importância, por que começou a se militar e por que são candidatos a vereadores, né? Começo com o companheiro Massuso. Pode se apresentar, Massuso. Olá a todos, boa noite a todos e a todas. Bom, meu nome é Massuso, eu estou na RPBC na Petrobras desde 2012, mas antes eu
Eu vim do setor, já trabalhei no setor público aqui de Praia Grande, da cidade onde estou saindo candidato a vereador, e também já trabalhei na Uzi Minas, como na área da metal mecânica, né? Mais precisamente, serviços gerais e soldagem. Então, eu tenho essa experiência. Depois eu me formei, já na Petrobras eu já me formei em advogado, em direito, passei no curso da OAB, me tornei advogado junto com a minha esposa, temos um escritório aqui na Praia Grande, e trabalhamos em paralelo. Nas horas vagas eu estou aqui com a esposa, atuando no escritório. E na militância do PSOL, o Partido PSOL aqui na Praia Grande é um partido que vem atuando já há muitos anos, há mais ou menos uns 10 anos, e eu conheço o pessoal do grupo da época, da prefeitura, de quando eu era servidor municipal, e ali nós somos um braço forte, vamos dizer assim, da política esquerdista aqui na nossa cidade. Haja vista que a cidade ela tem mais de 70% na última eleição, foi de Bolsodória, então é uma cidade bem assim, o lado PSDBista, né? O prefeito está aqui há 30 anos, desde 1991, ele não perde nenhuma eleição, essa eleição agora pela primeira vez está apontando nas pesquisas possivelmente um segundo turno, que nunca aconteceu na cidade, e sobre os vereadores, a grande maioria deles, a grande não, posso dizer que todos, porque o único que tinha, que era do PT, está saindo candidato a prefeita pela cidade agora, que está no pleito aí, mas está por um partido de direita. Então, todos que começaram com partidos de esquerda, PSB e PT, acabaram no final indo para o lado do PSDB, o 45. O pessoal nunca conseguiu emplacar de verdade um candidato lá dentro. Sempre foi uma voz que não foi coligada com nenhum desses partidos, mas sempre foi uma voz solidária, vamos dizer assim, né? Sozinha, atuando na cidade, protocolando reclamações do Ministério Público, fazendo manifestações na Câmara Municipal, e tivemos algumas vitórias assim, né? Então, a ausência de ter uma pessoa de esquerda, um pensamento social-democrata e de esquerda, que é que nós estamos se levantando para tentar eleger um ou dois candidatos, quem sabe, né? Essa é a nossa proposta do pessoal aqui na Praia Grande. Bacana, Massuso. Agora com a palavra o candidato Pedro Augusto, que é de Santo André, né, a cidade que eu moro. Também eu morei na Praia Grande aí durante 4 anos e também morei em Santos, né, 1 ano também, morei em todas essas cidades. Agora o Pedro Augusto aí com a palavra. Galera, boa noite Massuso, boa noite Esté, boa noite Daniel, agradecer muito aí pelo convite, né, hoje tive o prazer aí de estar panfletando com o Daniel aí aqui na estação de Santo André, logo cedo, né, então aqui é campanha militante, né, meu, aqui é todo mundo trabalhador, trabalhadora, né, eu estava até conversando antes aí com o Massuso, né, como que a gente está fazendo, eu aqui na refinaria estou em parada de manutenção, para vocês imaginarem como que está essa confusão. Então, assim, a gente só é possível dar conta, seguir nesse projeto, porque tem muita gente com a gente, né? Porque é de fato, uma construção coletiva, né? Eu sou Pedro Augusto, então eu sou trabalhador aqui da refinaria de Capoava, trabalho aqui desde 2011. Antes fui metalúrgico por 10 anos, né, em São Paulo, capital. Tenho aí uma carreira muito parecida com a maior parte dos petroleiros da operação, né? Fiz curso técnico, me formei na ETEC de Mesquita e na Lauro Gomes aqui no ABC. Eu me formei no Cefet, né, no IFE de São Paulo, como tecnólogo mecatrônico, e acabei entrando na indústria por aí, né? Meu pai é operário, é operador, inclusive, né? Se aposentou como operador, minha mãe é costureira, meus avós também eram operadores, então foi mais ou menos uma tradição de família, né? E também uma forma de, sendo filho de trabalhador, conseguir ter acesso a uma profissão, ter acesso a algo que pudesse me permitir me desenvolver e ter dar continuidade aí, né? A vida fora da aba dos pais, né? Que é isso, né? A gente não tem esse privilégio de ficar sendo cuidado por pai, né? A gente tem que se virar logo cedo. Então, desde os 17 anos aí, estou trabalhando em fábrica, usando protetor auricular, botina de biqueira de aço. Então, essa é a nossa vida. Mas, felizmente, em 2007, eu me encontrei com a militância, né? Eu gosto de dizer assim que já foi um encontro através de uma luta
aqui na Fundação Santo André, né, tinha uma movimentação política muito forte, um movimento estudantil muito forte na Fundação Santo André nesse período, e a gente estava enfrentando um projeto de privatização na prática da Fundação Santo André, que é uma autarquia municipal, mas que estava sendo sucateada e transformada no que é hoje, infelizmente, uma faculdade que perdeu muito do prestígio, da quantidade de alunos, perdeu investimento, fechou cursos, e a gente se enfrentou no primeiro momento e conseguimos, inclusive, derrubar o reitor na época, o Odair Vermelho, né, a Fundação Santo André, que era uma faculdade particular que tinha atividade política, na época que teve uma onda de ocupações, né, em 2007, nas universidades públicas, a Fundação Santo André foi uma das únicas privadas que também teve ocupação de reitoria, tivemos que correr da polícia, porque o choque foi para cima, né, muitos nossos camaradas, inclusive, foram agredidos, e ali eu vi que só mesmo coletivamente, né, com a força da resistência, eu que não era um aluno da Fundação Santo André, nessa época, inclusive, eu estudava na Fundação Getúlio Vargas, fazia um MBA, era uma outra trajetória, mas que, na verdade, era ali onde eu me encontrava, porque eu via que tinha gente que estava lutando por algo que não era só individual, não era só a sua carreira, era um projeto de transformação, e me identifiquei com aquilo, né? Eu sempre me vi como socialista, como, né, alguém de esquerda, né? Mas até naquele momento foi quando eu me engajei, né? Comecei, militei no PSTU por 10 anos, né? Passei a construir depois o Mais e a resistência no PSOL, né? Hoje sou militante da resistência do PSOL e tive, a partir de 2011, essa militância no movimento petroleiro, né? Movimento sindical petroleiro. Então, assim, participei de oposições, construí a FNP, hoje sou parte da diretoria licenciada do Sindicato Unificado de São Paulo. Então, é uma trajetória que a gente construiu no movimento petroleiro, que é um movimento no qual eu aprendi e fiz as lutas e os enfrentamentos mais duros, como esse ano, né? Os 20 dias de greve que a gente encarou aí em pleno governo fascista. E, apesar disso, a gente quis dar um passo à frente, né? Como a gente também tem uma história de militância aqui, atua no movimento negro e também quer dialogar também mais amplamente com a população, né? Porque a gente sabe que os petroleiros não sabem falar só de Petrobras, apesar de ser um dos temas mais importantes do país, mas a gente quer colocar, inclusive, isso numa perspectiva da maioria da população, e a candidatura aí aqui em Santo André, junto com o Bruno Daniel, nosso candidato a prefeito, é para fortalecer uma Santo André para os 99%. Muito bacana, Pedro Augusto. Agora vamos com a companheira Stephanie Merino. Se apresente aí para a gente, Stephanie. Oi, Paty, estão me ouvindo? Sempre gosto de confirmar. Boa noite, Massuso, boa noite, Pedro, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu acho que é uma live bastante importante. A gente está num momento que os trabalhadores precisam se unir muito para defender os seus interesses e construir uma sociedade que o objetivo dessa sociedade seja defender uma vida digna para os trabalhadores e não a acumulação de lucros de um bando de bilionários do mundo. Eu comecei minha militância ainda quando eu era estudante, eu me formei em Química, acho que, assim como o Pedro, um pouquinho, me encontrei aí com as lutas em defesa da educação, em defesa dos direitos dos estudantes, de terem mais espaço dentro da universidade, não só os estudantes, mas muita solidariedade com os trabalhadores, com as próprias lutas dos trabalhadores nas universidades, nas escolas na época. Fiz parte de toda essa luta contra os ataques que a gente vem sofrendo, contra a reforma trabalhista, contra a PEC do fim do mundo, né, a lei do teto dos gastos, que limitou os gastos da educação e na saúde por 20 anos. Organizamos muita luta aqui na Baixada, um comitê em defesa de uma greve geral que parasse esse país, e a gente conseguiu construir, inclusive, com muita dificuldade, inclusive, fomos vitorioso até um determinado momento, mas não tivemos o apoio que as principais direções sindicais deviam ter dado para os trabalhadores naquele momento, para barrar todos os ataques que o governo Temer estava impondo. E sigo na minha militância aqui agora como técnica química, que eu trabalho na mesma refinaria que o Massuso, somos colega aí de trabalho, né? Trabalho como técnica química no laboratório, e seguimos na luta em defesa da Petrobras, em defesa de uma Petrobras que esteja a serviço do povo brasileiro, dos interesses dos trabalhadores desse país, mas também defendendo um país soberano que não seja dependente dos países, dos grandes países poderosos desse mundo e que defenda os interesses dos trabalhadores. Eu acho que o principal
de um mandato que defende os interesses dos trabalhadores, de um mandato de um vereador, de um mandato de um prefeito, enfim, de um representante político, é colocar o seu mandato em detrimento dos interesses dos trabalhadores, disponibilizar esse mandato para ser um ponto de apoio a todas as lutas dos trabalhadores, porque a gente não aguenta mais, é desemprego, é fome no nosso país. Durante a pandemia, a gente teve uma gestão do presidente, que uma gestão terrível, que colocou a nossa classe, a classe trabalhadora, para morrer, para continuar trabalhando e morrendo, exposto ao vírus. São mais 150 mil mortos já. E isso para acúmulo do lucro dos grandes empresários. Bolsonaro organizou os grandes empresários para ir até o STF, para voltar à normalidade, para abrir tudo, colocando a nossa vida em risco. Então, a gente precisa construir um mandato, disponibilizar um mandato para estar a serviço da luta dos trabalhadores e mais, não só a serviço da luta dos trabalhadores, mas para organizar os trabalhadores, para se enfrentar com todos os governos que nos ataquem os nossos direitos e defender um projeto de sociedade socialista, porque toda essa miséria que está sendo posta para nós, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, no mundo inteiro os trabalhadores estão se organizando. A gente viu isso nos Estados Unidos, o principal país no nosso planeta, que representa tudo que há do sistema capitalista, os trabalhadores sendo postos em valas comuns. É isso que o projeto desse sistema capitalista está colocando para a gente. E a gente não pode mais, a gente não aguenta mais viver nessa sociedade. Essa sociedade não coloca um futuro para a gente. O futuro que coloca para a gente é de morte, seja por exposição a doenças, seja pela bala da polícia, em especial nas periferias, matando os jovens negros, seja pela fome que a gente está enfrentando, seja colocando um trabalhador contra o outro para disputar uma vaga de emprego, para não morrer de fome. Então, esse mandato também está a serviço de defender um projeto de sociedade socialista, que o interesse não seja a acumulação dos lucros de um setor privado, do grande empresariado, mas sim defender os nossos interesses da classe trabalhadora e defender uma vida digna para nós e para os nossos que virão depois de nós, inclusive. Se alguém mais quiser completar mais alguma coisa, pode ter mais 1 minuto. Caso não, a gente já vai para o bloco 2. Né? Alguém quer completar alguma coisa? Não. Então, o bloco 2, a gente vai falar sobre a importância dos trabalhadores ocuparem a política, né? O voto secreto e universal, ele não veio por acaso. No início, era apenas os paterfamilias que podiam votar, que eram aqueles chefes de família apenas do sexo masculino que votavam. Isso acontecia na Roma Antiga. O voto, como a gente conhece hoje, só veio na sociedade contemporânea, é algo recente. Nos últimos anos, houve uma grande descrença no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, teve uma ascensão, e grande parte dos trabalhadores se sentiram traídos e acabaram se afastando da política. Esse vácuo acabou sendo ocupado por políticos oportunistas, com ideias liberais, e são essas ideias que avançam hoje no nosso país. Se olharmos na política local da nossa cidade, a gente vê que a Câmara Municipal é ocupada por pessoas extremamente conservadoras. E se a gente olhar num cenário mais macro, como na Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente vê a bancada ruralista, a bancada da igreja, a bancada da bala, tem a maioria absoluta do Congresso. E nas cidades grandes, né, como a gente vive, nas regiões metropolitanas, é muito difícil você saber como comporta a política municipal. Então, acaba tendo... você não sabe quando termina uma cidade, começa outra, né? Na Baixada Santista também é assim. Você acaba não tendo grandes meios de comunicação para estar denunciando que isso acontece na política local da cidade. Em Santos, é até um pouco diferente, porque tem a TV Tribuna. No ABC, tem apenas o Diário do ABC, que acaba não tendo repercussão e o trabalhador não sabe o que ocorre. E muitos trabalhadores que sabem o que ocorre no país, que têm a consciência que os direitos trabalhistas vêm sendo perdidos, que o liberalismo vem se avançando, quando chega
numa campanha municipal, ele não tem alguém com identidade para votar, ou acaba tendo um amigo, um familiar para votar que defende e é ligado a esses partidos tradicionais, o que traz um grande prejuízo a toda a classe trabalhadora. Diante de tudo isso, eu gostaria de ouvir dos camaradas aí, da companheira Stephanie, a opinião de vocês sobre a importância dos trabalhadores estarem ocupando a política. Então, eu vou estar começando com o companheiro Pedro Augusto agora. Pode falar, Pedro. Beleza, Daniel. Não, Daniel, acho que colocou um pouco da história aí, né? Eu diria o seguinte, na verdade, tem a ver com a gente ocupar a política institucional, né? Porque o povo trabalhador faz política o tempo todo, né? A nossa existência é política, se você é um homem negro, se você é uma mulher, se você é uma mulher negra, se você é um trabalhador terceirizado, né? Ou se você é um trabalhador organizado num governo Bolsonaro, né, que quer destruir as organizações dos trabalhadores, quer destruir a Petrobras, destruir a soberania do nosso país. A gente, para se manter existindo, a gente precisa resistir, né? E isso é uma ação política, né? Então, também dizer que essa política que a gente faz no cotidiano, ela é, na verdade, aquela que dá base, inclusive, para que a gente possa alçar essa disputa, que é uma disputa institucional, em instituições que não são nossas, né? Não são feitas para nós, né? É só a gente ver a cara, né, da Câmara de Vereadores, e aí, ó, eu não conheço no detalhe, mas assim, de longe eu posso afirmar com certeza, a maioria dos vereadores em Santos são ricos, homens brancos, a maioria dos vereadores na Praia Grande são ricos, homens brancos, aqui em Santo André não é diferente, né? E é assim que foi estruturado o nosso país, né? É um país onde houve um projeto mesmo de apagamento e de superexplorar o nosso povo, em especial o povo negro, né? E a partir dessa desigualdade concentrar a riqueza, um dos países mais desiguais do mundo, não é à toa. É uma elite que odeia o próprio povo, né? Que odeia a cara do povo, que odeia a cor do nosso povo, né? Que, na verdade, atua permanentemente em favor dos interesses que não são os nossos interesses, os interesses da maioria. Então, na verdade, essa ação política que nós fazemos dentro das refinarias, dentro da fábrica, nos bairros, né, nos movimentos também de luta do movimento negro, de luta de mulheres, é muito importante que a gente consiga ocupar espaços na institucionalidade para que a gente possa ser uma voz dissonante, para que, inclusive, a gente possa denunciar o papel reacionário que essas instituições cumprem, para que a gente possa denunciar as negociatas que ocorrem, e, mais do que isso, para que a gente possa ser uma plataforma para amplificar essas lutas e essa forma de fazer política que o trabalhador faz no seu dia a dia, no seu local de trabalho, no seu bairro, nas suas ações de resistência. Então, eu acho que um cargo de vereador, né? Todos nós aqui somos candidatos a vereador. A gente sabe que um vereador numa Câmara, ele vai ser um vereador numa Câmara, a não ser que ele represente um movimento social, ele represente pessoas que estão organizadas, né? Trabalhadores, trabalhadoras, né? O povo que realmente é excluído da política, para que a gente coloque essas vozes para participar dessas instituições, não como uma forma de fazer essas instituições se tornarem mais humanas, mas uma forma, inclusive, da gente demonstrar como elas são insuficientes para que a gente possa, de fato, ter um governo para a maioria, né? E isso só vai se dar a partir da experiência concreta. Aí, ao fazer campanha, você se depara muito com isso, né? Porque as pessoas querem saber o que você vai fazer, e é um exercício importante também de conseguir traduzir isso, né? Porque ter propostas é importante, não quer dizer que não é só porque a instituição também da Câmara não é a nossa, que a gente não tem nada para fazer lá dentro, a gente tem, né? A gente tem, sim, projetos que a gente vai apresentar, a gente quer também junto, inclusive, com outros pares, porque a gente não quer estar sozinho nesse processo, né? Construir alternativas de luta política dentro dessas instituições, só que entendendo que a política que o trabalhador faz não se dá nas instituições de forma eminentemente, não é lá que a gente vai construir o nosso poder. E mesmo para que a gente tenha um mandato atuante e forte, é preciso que, fora da Câmara, a gente tenha capilaridade,
é importante que a gente tenha trabalho de base para que a gente possa expressar a voz da maioria nesses espaços de poder. Então, eu vejo dessa forma, a participação do trabalhador, da trabalhadora na política é para bugar o sistema, né? Porque não foi feito para nós, mas a gente vai bugar esse sistema porque é daí que a gente vai construir essa outra sociedade, uma sociedade socialista, no qual os trabalhadores não só produzam as riquezas, mas também organizem a sociedade e possam usufruir. Ok, Pedro, muito bacana. Realmente é necessário a organização, né, dos trabalhadores. Queria ouvir um pouco agora da companheira Stephanie sobre a importância dos trabalhadores ocuparem, né, a política. Eu estava esses dias participando de um debate sobre a situação do desemprego aqui na Baixada Santista, né? Só os dados tem dados atualizados até 2015, 2017, mas os dados são desanimadores e a gente sabe que a situação de desemprego para os trabalhadores aqui na Baixada, mas também no país como um todo, em especial depois da crise, durante essa crise da pandemia, tem se agudizado em muito, assim. Mas não é um processo gerado ou consequência exclusiva da pandemia. Por exemplo, entre 2012 e 2015, os postos de trabalho que foram fechados só do emprego formal na cidade de Santos são quase 500 postos de trabalho perdidos, que não foram repostos, de emprego formal. Fora os trabalhos que foram fechados como um todo, no mesmo período, aproximadamente mais 500 postos de trabalho que foram fechados, que não são de carteira assinada, né? Que são os empregos formais. E isso como um todo, no setor da indústria, em um período de um ano, em fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013, na região de Santos, a diminuição dos postos de trabalho na indústria chega a quase 5%. E isso quando a gente ainda estava no período ali de parecia que era um crescimento econômico, mas já tinha se aberto uma crise no capitalismo mundial, e essa crise chegou aqui no país. Os portos, os terminais no Porto de Santos fechando, a Usiminas demitindo em 2017 mais 3 mil funcionários, 3 mil famílias que tiveram sua renda comprometida. E a gente viu isso tanto no setor da indústria quanto no setor de serviço. E isso fruto do quê? De um projeto do enxugamento do setor fabril, em especial da região e do nosso país. Existe um projeto de que país o Brasil tem que papel que o Brasil tem que cumprir na economia mundial. E esse papel não é o papel de se desenvolver a indústria, desenvolver um país soberano, muito pelo contrário. É um papel de ser um mero exportador de matéria-prima, de fornecer matéria-prima para empresas multinacionais. A questão é que nem no setor agrário a gente tem domínio da produção de alimentos. O setor agrário, a produção de alimentos no nosso país é controlado por aproximadamente umas 30 empresas, 30 grandes empresas, sendo que 70% dessas empresas são multinacionais. Então aí a Heinzen, a Citrosuco, que tem aqui, base aqui em Santos, a Cutrale, que é da Coca-Cola, a BASF, a Monsanto, a Bunge, o Walmart, são empresas que fazem o que? Controlam todo o setor de alimentação. E o que resta para nós, trabalhador? Fome. A gente é o maior produtor de alimento do mundo, e o alimento não chega na mesa do trabalhador. A gente é o exportador de minério, mas a gente não consegue fazer linha de trem aqui nesse país. E gerar emprego, e gerar renda. O que sobra para a gente? Desigualdade, miséria, fome. Os trabalhadores em Cubatão, em Santos, disputando emprego, se batendo um com o outro, lutando um com o outro. E aí entra também o problema da xenofobia. Um trabalhador falando, não, ele não é daqui, ele é de fora, ele não merece estar empregado. Essa situação, isso é de calamidade total. Não tem mais como viver nesse sistema. E o que a gente precisa fazer? Organizar os trabalhadores. Isso não é um problema de gestão do capitalismo. Porque pode parecer que é, não, mas, poxa, veja bem, Stephanie, alguém me perguntar, veja bem, mas lá na Suécia, lá na Noruega, tem um setor estatal muito forte, mas lá não está dando certo. É um país.
inclusive que tem várias empresas multinacionais nos países periféricos, mais pobres, onde a desigualdade é tremenda, explorando os trabalhadores desses outros países, pagando salários de miséria, de fome. Dentro da refinaria que eu e o Massus trabalhamos, tem técnico ganhando um salário mínimo na carteira. Um salário mínimo. Se o que resta, se uma grande parte dos trabalhadores são desempregados, a parte que ainda está empregada recebendo cada vez salários mais esmagados, mais precarizados. Não dá para a gente se abster do debate político e de se abster da necessidade da gente organizar politicamente a nossa sociedade. Os trabalhadores precisam se organizar para gerir, para decidir sobre o orçamento da cidade, para decidir sobre a gestão dos recursos e do orçamento da cidade. E isso tudo faz parte do debate de organizarmos para a luta e participar da política. Então, não dá mais para a gente aceitar esse sistema, que a organização desse sistema coloca os trabalhadores uns contra os outros, coloca os trabalhadores em condições de barbárie, porque é isso que a gente vive um desemprego tamanho que vai se agudizar, inclusive. Já estava se gestando isso há pelo menos 10 anos que a gente vem perdendo empregos na indústria, na região e no nosso país, que a gente vem perdendo empregos formais, os empregos que são gerados são cada vez mais precários, fruto da terceirização, e a gente ainda, inclusive, enfrentou a lei que abriu a terceirização, expandiu a terceirização para todos os setores, inclusive para aquelas atividades ditas como fim, né, a atividade principal da empresa, então ela pode ser terceirizada, e isso gera o quê? Gera cada vez mais miséria para o nosso povo, então a gente não dá mais para a gente viver. O capitalismo ele não gera só miséria, barbárie, desigualdade, ele coloca uns contra a gente mesmo se destruindo, um trabalhador destruindo o outro. Então a gente não podemos ficar à parte da política, precisamos nos organizar. Acho que os trabalhadores aqui na Baixada Santista têm muita tradição de luta. Foi onde foi construído um dos primeiros quilômetros, o quilômetro do Jabaquara, um quilômetro de muita resistência. Existiu um fórum de debate sindical, que era um fórum que organizava vários setores trabalhadores da indústria e de outros setores para decidir sobre todo o movimento, inclusive impunha muitas vezes as decisões do fórum sobre as políticas dos dirigentes das empresas e sobre as decisões da Câmara Municipal. Então, a gente precisa resgatar essa organização dos trabalhadores, organizar os trabalhadores para que os nossos interesses estejam em primeiro lugar e que seja submetido, inclusive, às decisões da Câmara, às decisões da Prefeitura. Acho que eu não controlo o meu tempo, gente. Falem aí que eu sou uma terrível. Não, tranquilo, Stefano. Eu também acabei não estou controlando o tempo, mas tá mais ou menos a gente está seguindo a programação. Se vocês quiserem, eu seja mais rígido, mas eu não sei se meu som vai estar ativado para intervir, né? Para avisar quando for 3 minutos. Vou ficar cronometrando aqui, então, quando der 3 minutos, eu aviso a vocês. Mas é muito interessante essa questão aí do trabalhador terceirizado, né? Realmente é muito precarizado o trabalho. Só vou fazer um adendo que eu acabei lendo essa semana, uma decisão do STF, que ele acabou legalizando que o trabalhador terceirizado ganhe menos do que o trabalhador primeirizado, né? O que acontece? O TST, mesmo com todos os problemas que a gente diz da justiça do trabalho, eles decidiram o quê? Que o trabalhador terceirizado tem que ter os mesmos direitos e os mesmos benefícios do trabalhador primeirizado que faça o mesmo trabalho. Ou seja, um trabalhador lá do laboratório, que é terceirizado, faz o mesmo trabalho que você, Stephanie, deveria ganhar a mesma coisa. Mas não ganha na prática, nunca ganhou. O TST definiu por isso, mas o STF, né, como a gente sabe como é a composição lá do STF, eles disseram que não, que isso fere a livre concorrência, né, dos empregadores. Ou seja, a livre concorrência de sucatear cada vez mais e precarizar as relações de trabalho, né? Então, o princípio da isonomia ficou inferior do que o princípio do livre mercado, né? Ou seja, um princípio fundamental do cidadão foi inferiorizado para privilegiar o mercado. Agora, queria ouvir do companheiro Massuso qual a opinião dele aí sobre a importância, né, dos trabalhadores ocuparem a política aí.
Olha, na minha visão, eu posso que a Stephanie apresentou e o Pedro, realmente é a realidade que nós estamos vivendo. Agora, eu tive uma peculiaridade, eu fui no Correio outro dia, agora, esses dias agora, e fui colocar um documento lá para o meu irmão e um produto que veio errado. Aí, conversando com o rapaz, falei, pô, o atendente, né? Falei, vocês estão em processo de privatização, né? Ruim, né, amigo? Difícil a situação, né? Aí ele conversando comigo, ele falou assim, eu estou há 20 anos aqui, se eles me pagarem a minha rescisão, eu saio daqui feliz, porque oferecer um plano de demissão voluntária para pagar R$ 300 por mês durante 8 anos. Falou, esse plano para mim não me atende. Porém, já tiraram nosso plano de saúde, já cortaram mais pela metade, tiraram aquele quesito de pagar a PAI, né? Acho que a PAI para quem tem crianças com alguma síndrome, e o plano cobria, já não cobre mais, enfim, ele falou, tão sucateando, mas aí ele fez um adendo, ele falou, eu sou contra a privatização, viu, moço? Ele não falou, eu não perguntei em quem que ele votou, não era essa a tônica. Aí ele falou assim, eu sou contra a privatização, mas eu vou te fazer uma confissão. Esse governo tá ruim, mas o governo anterior que aí esteve, 16 anos, ele também não fez nada pela gente. Então eu fiquei olhando para aquele trabalhador, já era um senhor, e você via assim a sinceridade da pessoa. O povo brasileiro, ele ficou realmente desguarnecido, ele ficou assim, chocado, né, porque teve um governo que saiu de dentro dos trabalhadores. Obviamente, eu não teço uma crítica ao governo passado, porque em muitos pontos ele foi positivo. Eu estou falando a fala daquele trabalhador dos Correios. Para nós, a fala para nós da Petrobras, o governo do presidente Lula foi um excelente governo, mas na fala do Correios, para eles, não foi bom. Então, assim, mas por um outro lado, eu vejo que nem tudo está perdido. Eu vejo que nessa campanha, nessa eleição, por exemplo, você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, um cara que foi já rechaçado como invasor de terra, que não tem nada a ver. Uma coisa é ocupação de bem público sem fim social, outra coisa é invadir propriedade privada. Quem invade propriedade privada, não é nem privada, é pública, são o agronegócio, que vai empurrando cerca aí e dominando o Amazonas e depois fala que a propriedade é deles, né? Acho que vocês devem ter visto aquele vídeo daquele apresentador de televisão, não vou falar o nome, né, mas é muito famoso da Bandeirantes, do SBT, que falou que tem 200 mil quilômetros de floresta comprada com escritura pública para desmatar. Que ele só não desmatou a madeira, não tirou a madeira, porque ele não encontrou um parceiro para fazer isso, porque ele não entende de madeira. Então, quem é que deu essa escritura para ele? Quem é que vendeu uma floresta que é da União, que é do povo brasileiro? Então, esses caras são os invasores, e não o Boulos. Mas aí você vê, por exemplo, a sociedade começando a se recapitular. Ver um Boulos chegando hoje, talvez em segundo, em terceiro lugar numa prefeitura de São Paulo, onde é um reduto da oligarquia, né, do conservadorismo brasileiro, é São Paulo, onde teve a família Matarazzo, né, e tal Matarazzo lá hoje disputando de novo, né, estão lá disputando, então tudo aquilo ali, você vê o povo, a classe trabalhadora, a sociedade civil, vendo que esse governo só é mentira, esse governo liberal, né, esses liberais, no modo geral, todos eles, Dória, Bolsonaro, são liberais, mentirosos. A gente podemos ver também esse cenário que aconteceu na Argentina. A Argentina teve a Cristina Kirchner e depois ela saiu, o pessoal foi com o governo liberal, ficou pior, houve reformas da CLT, houve reformas da Previdência, que eles retornaram o governo. Então, eu acredito que ainda está na mente do povo. E é por isso que nós estamos se colocando nesse momento, por estar na mente do povo a vontade de querer retornar com um governo social-democrata, de trabalhadores, pessoas que falam a língua e pensam como trabalhadores. Aqui na nossa cidade de Praia Grande, por exemplo, todos os vereadores, são 19 vereadores, a grande maioria está entrelado, está amarrado com a construção civil. Aqui é a cidade que mais cresce na Baixada Santista. Então, quem tem muito dinheiro, constrói prédio. Quem não tem, constrói casa sobreposta. Mas está atrelada à construção civil. Por outro lado, nós temos os conjuntos habitacionais. Eu gravei um vídeo, está no meu Facebook. Meu Facebook é Massuzo também, meu sobrenome, a minha página. E está lá, as obras paradas do Minha Casa Minha Vida, lugares onde ia ser construído horto, estão desmatando floresta nativa para levantar prédio. Então, quer dizer, as obras de infraestrutura para a sociedade estão paradas, e a sociedade está começando a ver isso aí.
Então, eu acho que nem tudo está perdido. Então, quando eu vejo hoje um Melo, por exemplo, um sindicalista raiz que saiu ali do nosso meio, apareceu nas pesquisas em segundo lugar, terceiro lugar, dentro de uma cidade que já foi governada pelo PT, que lamentavelmente deixou algumas coisas para trás, que desagradou a sociedade, mas hoje a sociedade está querendo dar um voto de confiança na esquerda, eu acho que nós temos que aproveitar esse caminho e trilhar, porque nem tudo está perdido. E aí, eu somo com a fala da Stephanie e do Pedrão, que é o seguinte, vamos, quando estiver lá, fazer o trabalho em prol da sociedade civil, do trabalhador. Aquela vaga de creche que não sai, que é amarrada, que você tem que ir na prefeitura, na Câmara, pegar a carta do vereador, aí com a carta do vereador você consegue a vaga na creche, é isso que nós temos que quebrar, essas amarras. Aquela vaga da UTI, que teu parente está internado, aí não consegue a vaguinha e tem que mandar para o hospital estadual, Guilherme Álvaro, aqui em Santos, é o Guilherme Álvaro. Aí o cara vai lá e pega a carta do vereador e consegue a vaga, consegue o transporte de ambulância. É isso que nós temos que entrar lá e implodir por dentro. Essa é a nossa missão. É entrar lá e implodir por dentro, puxar o pino da granada lá dentro. Porque do lado nós estamos do fora agora. É implodir por dentro, mostrar isso para a sociedade civil e trabalhar isso. Sempre tiver que apresentar denúncia ao Ministério Público, fazer protesto, esse é o nosso trabalho. Nós estamos se propondo a isso, senão não entra nessa brincadeira de querer ser vereador. Isso aí não é. Nós estamos de brincadeira, nós estamos para entrar e mostrar para a sociedade civil que nós vamos para trabalhar para ela, porque hoje ela está desguarnecida. Mas eu acho que elas estão acreditando na gente. Eu acho que quando eu vejo essas pesquisas, pessoas de esquerda se despontando, eu acredito que eles estão dando um voto de confiança na gente. E nós vamos honrar o compromisso. Obrigado, Massuso. Realmente as coisas estão bem invertidas, né, no nosso país ultimamente. Agora a gente vai para o bloco terceiro. Nesse bloco eu vou começar a cronometrar para não estender muito a nossa live, né? E esse bloco a gente vai falar qual que é o papel de um vereador combativo, né? Porque a gente veio dizendo os problemas que o país vive, tanto as reformas neoliberais como reforma trabalhista, terceirização ilimitada, como já foi dito aqui, a reforma da Previdência. E na política local, né? Como um vereador combativo poderia atuar para estar organizando a nossa classe para resistir ou até organizar para lutar numa política mais macro também, né? Então, a companheira Stephanie queria ouvir a opinião dela aí primeiro agora. Aqui na Baixada, na cidade de Santos, fruto dos desinvestimentos que a Petrobras está fazendo, eles vão... Então, tem um projeto que já se iniciou de desmobilizar o prédio do bairro do Valonco. Já começaram a transferir os trabalhadores concursados, os trabalhadores da Petrobras, e para os terceirizados, a situação é de demissão. São milhares de trabalhadores que, com a saída e a retirada das atividades da Petrobras na região, milhares de trabalhadores que vão estar postos na rua. A mesma coisa está acontecendo no Porto de Santos. Existe um projeto de privatização do Porto de Santos em curso, assim como existe na Petrobras, e inclusive já mudaram o nome, né? O nome da Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, já não existe mais. Agora é Port Santos Authority, um nome em inglês que muita gente sabe que é para chamar a atenção dos acionistas estrangeiros a comprarem as ações da empresa. Existe um plano de demissão em curso que vão colocar 15 mil funcionários só do Porto de Santos na rua. Isso vai impactar a região como um todo, inclusive impactando o poder de compra, influenciando demissões nos serviços, nas áreas, nos restaurantes, enfim, toda a rede de comércio e as empresas que trabalham junto ao Porto de Logística, que trabalham junto à Petrobras também, os terminais, enfim, é uma cadeia sem fim. Então, os trabalhadores precisam se organizar para enfrentar essa situação. Isso é um projeto de privatização que está em curso da Petrobras, um projeto de privatização que está em curso no Porto de Santos, que tem como interesse o quê? Gerar cada vez mais lucro, uma tentativa no meio dessa crise econômica que se gestou e se aprofundou ainda mais depois da pandemia, tentar manter, assegurar de qualquer jeito possível as taxas de lucros dos grandes empresários. Esse é o interesse deles. Eles colocaram para vender dois terminais em leilão no Porto de Santos que tinha como lance inicial R$1. Isso, por acaso, tem cara de trazer investimentos para a região? É esse o interesse?
da gestão da antiga Codesp? O interesse é gerar o quê? Entrega de patrimônio público. E esses terminais vão fazer o quê? Vão demitir os funcionários, contratar pagando menos, diminuir os postos de trabalho, fazer os trabalhadores trabalharem por 2, por 3, por 4, que já é a realidade que a gente vive há alguns anos, inclusive. E a gente precisa organizar os trabalhadores para barrar todos esses ataques. Não dá mais para a gente assim, ver essa situação e não ter lideranças, representantes que estejam à altura de organizar os trabalhadores para resistir a esses ataques. E falar, não, esse é o projeto do setor privado, esse é o projeto do setor do empresariado, do grande empresariado, tanto brasileiro quanto internacional, que quer sugar as riquezas desse país. Espera lá, mas a gente tem um outro projeto de sociedade. E vamos colocar esse projeto de sociedade em curso. A gente precisa, um vereador, e vamos colocar o nosso mandato em disposição dos trabalhadores. Para finalizar, vamos organizar esses trabalhadores para barrar todos os leilões, barrar o projeto de privatização da Petrobras, barrar o projeto de privatização do Porto, reestatizar os postos de petróleo que foram leiloados, reestatizar os terminais do Porto que foram leiloados, abrir concurso para gerar cada vez mais emprego, ter um plano de obra pública para gerar cada vez mais emprego e defender uma vida digna para o trabalhador. Então, só que vereador, como disse o Pedro aí na Câmara, não dá conta disso. A gente precisa ter os trabalhadores organizados em conselhos, tendo voz ativa, decidindo sobre os rumos da cidade e sobre a gestão da cidade para poder fazer isso. Bacana, Stephanie. Realmente é necessário organizar, né, os trabalhadores. Eu queria ouvir agora o Massuso, como um vereador combativo poderia atuar contra esses outros processos que a gente está vivendo. Aqui na nossa cidade, em especial, o Sindicato dos Funcionários Públicos de Praia Grande, ele está sob a direção do PSOL. Nós conseguimos eleger o presidente do sindicato aqui. Então, os funcionários públicos de Praia Grande, falar de Praia Grande, eles estão nessa situação também amarrada com o prefeito. Não tem plano de saúde, foi tirado o plano de saúde deles. Agora, foi aprovado mês passado que o Vale... foi aprovado que os pensionistas vão ter que pagar uma taxa a mais lá para a prefeitura todo mês para poder ter acesso a um benefício da caixa de, acho que é a caixa de pecúlio deles, da previdência deles, que eles têm o direito a usar a medicina lá, a parte da parte médica. Então eles vão ter que aumentar essa alíquota deles. E os funcionários da Ativa não, os funcionários da Ativa estão trabalhando aí sem plano de saúde. Então, quer dizer, estão mudando uma série de coisas. O regramento mudaram agora, mudaram a legislação na parte da Guarda Municipal também, que tinha lá as classes, primeira, segunda, terceira classe, incorporaram mais classes justamente para diluir, né, aumentar o plano de carreira deles, igual fizeram na Petrobras, para diluir o espaço e os valores a ser pago. Então, quer dizer, o vereador aqui, ele tem que ser combativo para os funcionários nesse sentido. Agora, na cidade como um todo, nós temos um problema social. A cidade de Praia Grande é a cidade que mais cresce da Baixada Santista, em proporção de pessoas, porém não cresce o emprego. Se você for ver, Praia Grande não gera emprego. Praia Grande é uma estância balneária, Praia Grande não tem indústria, entendeu? Então é uma cidade dormitória, as pessoas vêm aqui, dormem, vão trabalhar em Santos ou Cubatão. Obviamente que um vereador que se diz ser de esquerda, aqui na nossa cidade, ele tem que fazer link, pontes com outras cidades próximas aqui, Santos, Cubatão, São Vicente, para ajudar os companheiros na luta. Mas internamente tem que obrigar a prefeitura a criar um plano de geração de emprego. Nós temos um projeto, o pessoal tem um projeto, é o trabalho de cooperativas solidárias, é o trabalho de reativar a cooperativa de reciclagem de lixo, trazer indústrias verdes para cá, para dentro. O que é indústrias verdes? Indústrias não poluidoras. Então, você pega o lixo, recicla lá o plástico do lixo e beneficia o plástico já virando uma boneca, virando um brinquedo, um carrinho, quer dizer, isso é uma indústria não poluidora. A rede hoteleira que não tem na Praia Grande não tem hotel, só presta atenção. Mas Praia Grande, para não falar que não tem hotel, acho que ela tem 4 hotéis, Praia Grande. O resto é tudo pequenas pousadas, que as pessoas pegam suas casas e transformam em pousada. Por que não tem hotel? Porque há uma filosofia de quem está hoje no poder, e nos cargos políticos, de construção civil. Se eu tiver hotel, você não compra apartamento de veraneio.
ao que a gente chama aqui no pessoal de farofa chique, né? Não tem mais o farofeiro, eles não querem o farofeiro, que eles falam que farofeiro enfeia a cidade. Então, o que eles fazem? Então, você compra um apartamento de R$ 500 mil para pagar em 30 anos, direto com a construtora, tá? E não tem hotel, você só tem 4 hotéis na cidade toda. E hotéis pequenininhos, não são assim de grande expressão. Então, esse é um projeto deles. E a rede hoteleira gera emprego, gera emprego contínuo e perene o ano inteiro. É a cidade que vive do turismo. Então, o papel do vereador aqui é ser combatente nessas linhas, na geração de emprego, na vida do servidor público, na sociedade civil como um todo. Problemas no hospital público, não tem área de oncologia na cidade. Manda tudo para o Guilherme Alves de Santos, ou a UPA de Santos, também, que lá tem tratamento, eles fazem biópsia. Cidade tão rica, que tem um faturamento de mais de 1 bilhão, não consegue, 800 milhões, chegando quase a 1 bilhão, não consegue fazer um exame para oncologia, entendeu? Uma pulsação, ou alguma coisa nesse sentido. Então, tem que se combater. Já passou os 3 minutos, Massudo, só para avisar, para você concluir. Concluído, então. Bacana, Massuso. É necessário realmente ter planos aí para a cidade da Praia Grande, né? Agora, queria ouvir o companheiro Pedro, né? Ainda não falou nesse tópico, sobre qual a importância de ter um vereador combativo na nossa cidade, né, de Santo André. Sim, Daniel, olha só, eu imagino o seguinte, né? A gente tem aqui em Santo André, só para citar um exemplo, eu estava numa live agora há pouco, né, com o Bruno Daniel, nosso candidato a prefeito aqui pelo PSOL, né, em Santo André, e a gente estava conversando sobre uma denúncia, que é a tentativa do prefeito Paulinho Serra, né, um tucano, que na verdade já foi de tudo. O cara é tucano, já foi secretário de governo do Grana aqui do PT, o cara apoiou o golpe, o cara depois apoiou o Bolsonaro, depois, durante a pandemia, virou anti-Bolsonaro, aí o cara era Dória, agora... Enfim, é um camaleão político, um oportunista, né? E esse cara, olha só a cara de pau dele. Ele tem aqui uma UBS, né, que é a UBS da Vila Guiomar, é um bairro aqui de Santo André, uma UBS que é referência em infectologia, atendimento a crianças vítimas de abuso, é um equipamento público tradicional da cidade que atende muita gente. E tem uma escola que fica em frente, que é uma escola da elite da cidade aqui, que é o Liceu Jardim, é uma escola que paga R$ 2.500, R$ 3.000 a mensalidade, né? E essa escola, ela fica nesse entroncamento em frente à UBS Vila Guiomar, que é um entroncamento de bairros nobres, como o bairro Jardim, né, com bairros e comunidades com alto nível de vulnerabilidade social, negro majoritariamente, que é Tamarutaca, Vila Sacadura Cabral, né, dentre outros bairros ali do entorno. Então, essa é uma referência para essa população, atendimento de saúde da família, e tem todo um debate, na verdade, de como transformar esse equipamento em algo ainda mais útil para a sociedade, como expandir, como fazer, inclusive, outras formas de organizar a saúde, através, inclusive, de atendimento cotidiano da saúde da família, né? Enfim. Bom, esse é o olhar, né, de quem usa os equipamentos públicos, que é pensar como ele pode ser aprimorado, como ele pode atender mais gente, como a gente pode ampliar os recursos. A lógica do cara foi oposta. Esse colégio, que é o colégio de elite, ele olhou essa UBS da Vila Guiomar e ficou interessado. Por quê? Porque ele poderia expandir os seus negócios para do outro lado da rua, ia ficar um complexo dessa escola e aumentar e muito, inclusive, o valor agregado do próprio terreno que ela já tem e ainda ia aumentar os lucros e ia aumentar ainda mais aí a possibilidade de expansão dessa escola. O que fez o prefeito? Ele fez um projeto de lei para que esse terreno, que tem mais de 3.000 metros quadrados, né, da UBS de Vila Guiomar, se transformasse nessa escola e fosse feita uma permuta para um terreno baldio que fica aqui na Rua das Monções, que não cabe uma UBS, que não tem condições de suportar sequer a população que hoje é atendida, pensando que a gente tem que ampliar ainda mais, e essa proposta foi, inclusive, aprovada pela Câmara de Vereadores de Santo André. Gente, a gente fez campanha, a gente foi para a rua, denunciou, passou abaixo-assinado, era unânime, a população não quer, mesmo, e independentemente, inclusive, de quem a pessoa votou na última eleição, era unânime, todo mundo assinava. Por que isso? Porque as pessoas não foram ouvidas, a população e a comunidade não participou desse processo, não participou da gestão e, muito pelo contrário, sequer sabia o que estava acontecendo. Qual foi o papel que nós cumprimos, inclusive, sem mandato? Né? Junto com a organização da SOS UBS Vila Guiomar, que, na verdade, foi quem trouxe à tona, inclusive, esse problema,
A gente denunciou, transformou isso em campanha política, obrigou o prefeito Paulinho Serra a vir às redes e colocar mentiras, né? Como se ele, na verdade, quisesse fazer uma outra coisa, inventou uma história, passou vergonha e, felizmente, a gente teve uma vitória que foi o juiz que suspendeu esse projeto. Então, o nosso papel estando na Câmara de Vereadores... Né? Foi 3 minutos, tá? Beleza. Pode concluir isso. Não, tranquilo. Estando na Câmara de Vereadores, a gente vai ter ainda uma plataforma mais ampla, né, para conseguir denunciar e organizar a sociedade para enfrentar esses projetos que é excludente, né, que é uma cidade para a minoria, e a gente quer uma cidade para os 99%. Bacana, Pedro. Realmente é necessário ter uma cidade, né, o nosso país, né, para a maioria, né, a desigualdade social é muito grande. Antes de começar o quarto bloco, só queria lembrar quem está assistindo a live aí, que no próximo bloco, no quinto, a gente vai responder pergunta de vocês. Então, escrevam as perguntas aí embaixo, que a gente vai estar lendo para os nossos convidados aí, né? Nesse quarto bloco, vou fazer pergunta aos candidatos, né, com base nas propostas deles, os materiais. O primeiro a fazer pergunta é o Massuso. Eu cheguei a ler alguma coisa no seu material sobre proposta, né, para geração de emprego e renda para a população da Praia Grande, né? E acho que você já chegou a falar alguma coisa, mas gostaria que aprofundasse, já que é uma cidade que vive muito do turismo, né? O que um vereador poderia fazer, né, para tentar melhorar as condições de emprego, o do próprio turismo na cidade da Praia Grande, que pode ser aplicado a várias outras cidades também, né, que dependem muito do turismo. A nossa cidade, ela é carente de infraestrutura de lazer. Então, o turista, ele vem para cá, ele só fica na praia. Por exemplo, nós não temos um aquamundi aqui, um aquário normal, não temos. Nós temos um terreno de frente para a praia, que era onde pousavam os aviãozinhos, e aqueles aviãozinhos pequenos, era um terreno da aeronáutica, era um aeroclube, mas era do governo federal. O prefeito conseguiu transferir esse terreno para o município, e hoje esse terreno ele vai ser todo ele construído, é um terreno muito grande. Eu estou falando assim de mais ou menos umas 5 quadras, uma do lado, para pousar um aviãozinho tem que ter mais ou menos umas 5 quadras, uma pista de mais ou menos uns 2 quilômetros, de 1,5 quilômetro de comprimento do terreno. A largura dele, uns 500 metros para mais. Então, vai ser todo construído ali, prédios. Então, poderia ser feito um aquário, poderia ser feito teve empresas querendo vir para usar esse terreno para fazer aquele parque aquático, poderia fazer um parque aquático. Então, a área de lazer para fomentar o turismo não existe. Tem uma outra questão, a questão da educação, que também gera emprego. O pessoal ficou sabendo muito posterior, infelizmente, não deu tempo de fazer nada, que a faculdade ABC aí de São Bernardo, ela queria fazer uma extensão dela aqui na Praia Grande, também nesse terreno. Foi falado no passado em usar uma parte desse terreno, tão grande que ele é, e infelizmente também não foi atendido, a prefeitura não trouxe, não teve interesse de trazer a Universidade Federal ABC para cá, para um campus dela. Nós temos também problema de ordem na sociedade. Tarifa de ônibus, por exemplo, que eu falo aí nos meus projetos, é uma das tarifas mais caras da Baixada Santista, acho que está R$ 4,65 o ônibus, e nós falamos sobre tarifa zero. As pessoas nem sabem o que é isso, tarifa zero. Você acha que é possível? Claro que é possível. O contrato de um ônibus é 50%, o prefeito, ele paga, a prefeitura, né, ela paga 50% pelo contrato do ônibus, e as outras 50%, quem paga é o contribuinte. Então, várias cidades, já tem mais ou menos umas 40 cidades no nosso país, uma delas é Olambra, Várzea Grande Paulista, Maricá, que já está trabalhando com tarifa zero. Se não desse para colocar tarifa zero em todos os ônibus, obviamente, todas as linhas, que pegasse aquelas linhas que atendem o bairro periférico, aqui no nosso caso é a linha 13, uma linha super sucateada, muita gente, super lotada, não cumpre nenhuma medida de segurança do Covid, o álcool em gel que era para ser disponibilizado no ônibus, não estão
disponibilizando coisa nenhuma, as pessoas vão em pé num ônibus lotado, abarrotado, então quer dizer, então a gente vem trazer uma política também para a sociedade, já que é uma região bem periférica, as pessoas trabalham em empregos assim de vendedor de ambulante, faxineiro, pagar uma tarifa de 4,65 para ir, 4,65 para voltar, então é um trabalho mais social do que social econômico, né? Ajuda a parte social da vida da pessoa e também a economia, né? E a questão predominantemente é a do lixo, né? O lixo é uma grande geração de emprego. Está para ser instalado em Santos um incinerador. Os caras querem criar um incinerador aí em Santos que vai queimar, incinerar todo o lixo da Baixada Santista, e nós já sabemos que países de primeiro mundo estão até desativando incineradores. Você pega, por exemplo, São Francisco, nos Estados Unidos, 80% do lixo deles é reciclado, e vai chegar a 100% do lixo até 2030. E ao lado, anexo a uma cooperativa de reciclagem, também é feita a indústria verde, que é, como eu já falei, indústrias não poluidoras. A questão da hotelaria também, que falta aqui na nossa cidade, também compõe o turismo e a geração de emprego e renda. As escolas da nossa cidade, aí na parte da infraestrutura, está muito boa a infraestrutura, a parede, mas dentro, internamente... Já foi 3 minutos, conclua, por favor. Eu vou concluir. Concluo que a infraestrutura, né, tanto educacional quanto nos prédios públicos de posto de saúde, está muito bonito, mas levei minha filha agora para tomar vacina no postinho, não tinha vacina. Tive que comprar a vacina da meningite para ela, porque não tem no posto. Então, quer dizer, o prédio está bonito, mas internamente está sucateado. Então, esse é o trabalho do vereador, é isso que nós vamos trabalhar para combater aí na nossa cidade. Muito bacana, Massuso. Agora eu vou fazer a pergunta para o companheiro Pedro. Lendo o seu material, né, eu vejo que o slogan da sua campanha é uma Santo André para 99%, né? Gostaria de saber quem são esses 99%, e também muito se fala de taxar os super ricos, né? Até o Paulo Guedes diz que vai acabar com os privilégios, e na reforma da Previdência, os privilegiados para eles era quem ganhava R$ 2.231. Eles não tiveram nem a vergonha de escrever isso no item 51 da proposta deles. Então, eu queria saber quem são os super ricos para o PSOL, né? E o que seria a renda cidadã para o povo de Santo André, que eu vi que o PSOL, junto com o Bruno Daniel, aí, tem aqui para a cidade, e também pode ser aplicado em outras cidades, né? Com a palavra aí pelo Pedro Augusto. Daniel, olha só, os super ricos, eu vou citar aqui, tá? Quem são os super ricos? Super ricos são aquela galera que durante a pandemia, né, que foi um momento onde a gente já contabiliza 150 mil mortos aqui no Brasil, mais de 1 milhão de mortos no mundo, um momento no qual a gente já tem um nível de desemprego batendo recordes, um número de pessoas que estão desocupadas batendo recorde, né? Pessoas que já estão desalentadas, inclusive, que sequer saem mais de casa para procurar empregos batendo recorde. A situação aí de Cubatão não é muito diferente da situação que a gente tem aqui no ABC. A gente está em parada de manutenção aqui, por exemplo, na refinaria, e os salários são os mais baixos da história, né? Conforme relatado pelos companheiros que estão fazendo essa parada. Então, quem são os super ricos? Os super ricos são aqueles que, durante esse período da pandemia, brasileiros, os super ricos brasileiros tiveram suas fortunas acrescidas em 34 bilhões de dólares. Isso aí é dados da Oxfam. São 42 bilionários. Olha só, entre 18 de março e 12 de julho, esses super ricos tiveram seu patrimônio acrescido 42 bilionários, que passou de 123 bilhões de dólares seu patrimônio para 157 bilhões. Então, assim, esses números, eles são tão altos que, assim, para nós, são números, né? Porque eu não consigo imaginar, acho que nenhum de nós aqui consegue ter dimensão do que é em 3 meses, 42 pessoas bilionárias lucrarem 34 bilhões de dólares, enquanto a miséria cresce no país, a fome, o Brasil volta para o mapa da fome, política de teto de gastos, desregulamentação trabalhista, suspensão de contratos de trabalho, né? Enfim, ou seja, os super ricos não somos nenhum de nós, e nenhum de nós aqui, e ninguém que está assistindo essa live conhece um super rico. Então, quando a gente fala em taxar os super ricos, a gente está falando dessa galera, que inclusive é uma ínfima minoria, né? Inclusive aqui no caso, é óbvio que os super ricos, eu citei aqui o caso extremo, né, que são esses 42 bilionários no Brasil. Só que aqui em Santo André também é uma cidade muito desigual.
é uma cidade também onde uma pequena parcela da população usufrui de uma riqueza que vive, inclusive, numa cidade como se fosse de primeiro mundo, quando a gente tem na Vila Luzita, em diante, né, que é a Santo André, que é esquecida pela prefeitura e por muita gente, é onde mora o povo, é onde as pessoas não têm água encanada, é onde as pessoas, com a privatização do CEMAS, a situação ainda piorou, é onde as UBSs foram fechadas e as pessoas ficaram sem ter para onde ir se tratar, né? Então, assim, é possível, sim, uma renda mínima andreense ou um projeto de uma renda cidadã em Santo André? Com certeza. Se a gente tiver uma taxação progressiva do IPTU da cidade, né? Um projeto que cobre mais, a cidade vai cobrar mais daquele que tem mais, daqueles que têm propriedade na cidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer com que as dívidas, né, das empresas de ônibus, as dívidas das construtoras, que inclusive recebem isenção para construir em Santo André, que é um lugar que as construtoras adoram, estão ganhando rios de dinheiro aqui, enquanto a população tem 230 mil moradias faltando no Grande ABC e os prédios não param de subir aqui em Santo André, que não é para o povo. Então, taxar essas empresas que devem ao governo aqui da cidade de Santo André, cobrar essas dívidas e taxar o IPTU, é possível sim, não só ter essa renda cidadã que complementaria o Bolsa Família e renda emergencial, como também é possível que seja revertido em serviços públicos de qualidade, para que seja também um salário social, né? Aquele que ter creches públicas de qualidade, educação pública de qualidade, serviços públicos, restaurantes públicos de qualidade, por que não lavanderias populares, aquilo que poderia, inclusive, fazer com que muitas mulheres pudessem sair de casa, ter independência financeira, inclusive, para lutar contra a violência doméstica, ou seja, é possível, sim, uma Santo André para os 99%. Bacana, Pedro. É muito bom esclarecer, né, quem são super ricos, porque muitos trabalhadores que ganham 10 mil, 15 mil reais acham que eles serão taxados, né, se a esquerda tomar o poder, né, que não é verdade, né? É um medo que é divulgado no país desde a década de 90, né? Então, eu queria saber da companheira Stephanie sobre os conselhos populares, né, para ela explicar um pouquinho para a gente como seria o funcionamento para organizar o povo, né? Eu acho que todo trabalhador tem uma agonia quando chega as eleições, porque entre eleição e sai eleição e a vida do trabalhador, eu costumo, às vezes eu me corrijo, né? Eu falo não muda, mas na verdade está mudando para pior, né? Então, a situação de descrédito muito grande, a gente viu um processo de corrupção em todos os governos, se aliando com o grande empresário, governando para o grande empresário, os bancos lucrando cada vez mais, ano passa ano, entra ano, passando entra ano, os bancos nunca têm as suas grandes bancos e o trabalhador numa situação cada vez mais empobrecida. Então, sem organizar os trabalhadores nos seus locais de trabalho, nos bairros, nas zonas das cidades, em conselhos populares que decidam sobre o orçamento e sobre a gestão da cidade, a gente nunca vai ter voz ativa. Esses grandes empresários elegem os principais as principais figuras dos grandes partidos. Os grandes empresários têm a sua voz garantida dentro das câmaras, dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional. Os interesses dos trabalhadores dessa maneira nunca vão estar postos em primeiro lugar. A gente precisa parar com esse sistema, né? Implodir esse sistema, construir uma nova sociedade. Agora, para isso, a gente precisa organizar os trabalhadores para impor a sua vontade sobre a Câmara. E a Câmara se comprometer. A gente, enquanto candidata vereadora que defende os conselhos populares, eu, enquanto candidata vereadora do PST1, que defende os conselhos populares, mas os prefeitos do PSTU que defendem também os conselhos populares, vamos travar uma luta para que a Câmara dos Vereadores se submeta à vontade e à decisão dos trabalhadores eleitos em assembleias, que tenham seus representantes organizados nos conselhos e que possam decidir sobre o orçamento e a gestão da cidade. A gente
também já está cansado de tanta enganação dos trabalhadores, porque os vereadores, os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeitos, entre eleição passa eleição, e estão sempre prometendo mundos e fundos para os trabalhadores. O problema é que não dá para cumprir se a gente não taxa as grandes fortunas, não dá para cumprir essas promessas de investimento se a gente não para de pagar a dívida pública dos municípios, se a gente não para de pagar a dívida pública nacional, que é, na verdade, um grande sistema de roubo de dinheiro público pelos grandes bancos que negociam, inclusive com a União, a quanto que eles vão lucrar por título emitido da dívida pública, do Tesouro Nacional. E a mesma coisa é repassado para os municípios, para os estados e para os municípios. Não dá para a gente continuar uma boa parte do orçamento dos municípios e estados da União sendo repassada para os grandes bancos, porque é um sistema de sanguessuga do dinheiro público, dos impostos dos trabalhadores, para os grandes bancos, e dizer que a gente vai construir escola, que a gente vai investir nos serviços públicos, que a gente vai construir hospital. Não tem como. E também não tem como garantir isso se a gente não ataca as grandes empresas privadas nos seus lucros. A gente precisa estatizar as grandes empresas privadas para que o lucro dessas grandes empresas seja revertido para os estados, para a União, para o estado, para o município, para ser revertido para os projetos que tenham como princípio, defender os interesses dos trabalhadores. Agora, os trabalhadores precisam gerir esses projetos, precisam gerir esse dinheiro, precisam impor a sua voz sobre a Câmara, sobre os espaços de decisão, porque senão a gente vai passar eleição, entre eleição, a gente vai votar em projetos que às vezes até tem cara que defende os trabalhadores, mas chegam lá e o trabalhador não tem voz ativa sobre nada. Então a gente precisa mudar essa realidade. Os conselhos populares é uma forma de pressionar, organizar e mobilizar os trabalhadores para que tenham controle, sobre o orçamento, sobre a forma da arrecadação dos recursos e a gestão desses recursos. Então, pessoal, agora no quinto bloco, eu vou ler algumas. Era para ler algumas perguntas, né, do pessoal que está assistindo. Mas como não tem nenhuma pergunta concreta, eu vou ler alguns comentários aqui que eu acho que é pertinente para a gente refletir, né? E se o Éder estiver atento aí, que ele que está administrando a nossa live, puder colocar para aparecer o comentário que eu vou ler, seria interessante. Aqui tem o Edmilson Santana, ele escreveu o seguinte: acredito que uma grande falha da esquerda hoje é a comunicação. Precisa simplificar e se modernizar. Exemplo, enquanto a esquerda apresenta um excelente manifesto, a direita vem com um meme. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, mas já vou ler um outro comentário também, porque ele já responde juntos, né? Ele fala sobre a comunicação, né, da esquerda, que precisa melhorar. O outro comentário, deixa eu ver se eu encontro aqui, é sobre a pandemia. Como a pandemia está caindo no Brasil, se todos estão em aglomeração? Esses números são enganosos. Queriam que vocês falassem um pouco sobre a pandemia também, o que vocês acham aí, né, sobre os números, ou sobre o índice de contaminação, ou própria forma com que o governo conduziu isso, né? Então, começa aí, o primeiro a falar é o Pedro. Vamos lá, gente. Olha só, eu acho que o desafio de fazer essa campanha em plena pandemia é se reinventar também na forma de se comunicar, né? Eu acho que isso é um desafio, com certeza, aí a Esté e o Massuso também estão enfrentando. Muita coisa virtual. É impossível, né? Até para a gente fazer uma campanha para a maioria, a gente não pode concentrar só no virtual, né? Porque a gente sabe que tem muita gente, em especial a população negra, a população da periferia, dos bairros mais distantes, que não tem acesso à internet de qualidade para ver live, né? Então a gente tem que ir para a rua, né? Inclusive para não deixar a avenida aberta aí para os bolsonaristas, para essa galera que é inimiga do nosso povo. Por outro lado, a gente está tendo que ter muita criatividade, porque muitos apoiadores nossos, né, familiares nossos, a gente não está podendo ter contato, a gente não está podendo levar material de campanha, ou se vai, tem toda a preparação para se fazer. Eu acho que isso está estimulando também a gente a se reinventar. Eu concordo que o método de comunicação que a gente desenvolveu historicamente, acho que a gente não tem que jogar ele fora,
né? A gente não tem que rechaçar o nosso passado e a história de comunicação, que a comunicação operária ela foi construída ao longo de séculos e ela tem uma tradição e trouxe muitas conquistas e vitórias para nós. Agora, o mundo hoje ele está muito diferente. É possível sim você passar uma mensagem através de um meme, uma mensagem revolucionária, uma mensagem transformadora, uma mensagem que denuncie, né? E eu acho que a gente está tendo que se adaptar a essas novas formas, e eu não acho que isso, inclusive, é algo ruim, porque tem a ver com como o tempo vai passando, a gente tem que ver as melhores. A comunicação é um meio, né? E não o fim em si mesmo. Então, a gente tem que sim pensar em novas formas, novos métodos, e eu concordo aí que a gente ainda está atrás em relação à extrema-direita, infelizmente, no Brasil. Agora, por exemplo, eu acho que a campanha do Boulos em São Paulo, para mim é uma referência aí em termos de criatividade. O cara com 17 segundos na TV, né? E estão conseguindo fazer, por exemplo, uma live que teve mais de 1.600.000 pessoas que acompanharam, né? Compensando, inclusive, o fato do programa deles ter sido cancelado. Inclusive, aí colocaram solidariedade aí a Vera Lúcia, que está sendo de forma injusta impedida de apresentar também, participar dos debates na capital de São Paulo, a gente sabe que em outros lugares, né? Então, assim, a gente precisa encontrar outros meios. Tenho certeza que nós aqui estamos lutando nesse sentido. Né? Então, se a gente está expandindo, é porque a gente está conseguindo ser vitorioso. E, por fim, em relação à pandemia, gente, infelizmente, houve no Brasil uma política de imunização de rebanho. Essa é a verdade. Então, assim, é verdade que diminuiu o número de testes, é real. Né? Agora, eu acho que a gente não precisa necessariamente duvidar dos dados de que há uma diminuição do número de infectados, porque, infelizmente, nesses 150 mil mortos, que a gente sabe que é muito mais, né, foi a imunização de rebanho sendo feita. O nosso povo foi colocado para a morte. É uma política genocida do Bolsonaro. Né? Então, infelizmente, o nosso povo foi mandado ao abatedouro. Né? As empresas, as grandes empresas, e não só o governo Bolsonaro, como o Dória, que fez de conta que era contra o Bolsonaro, mas manteve as indústrias não essenciais funcionando. Era uma pauta, inclusive, do movimento petroleiro, né? Reorganizar o nosso parque de refino, o nosso processo produtivo para somente ter aquilo que era abastecimento da população, serviços essenciais. Isso não aconteceu. A gente só tem uma parada de manutenção acontecendo nesse momento na refinaria de Capuava, gente. São 3.500 pessoas que almoçam juntos, andam de ônibus juntos, circulando. Então, assim, isso é uma política genocida. Agora, infelizmente, essa política ela teve um efeito, que foi sacrificar a vida dos mais vulneráveis, os mais pobres, a população negra em especial, que foi colocada mais uma vez aí, é parte do genocídio do povo negro, e a gente vai cobrar essa conta. Muito bacana, Pedro. Agora eu gostaria de ouvir a Stephanie aí sobre a melhoria, né, da comunicação da esquerda e sobre a pandemia também, né, sobre os números ou a forma com que o governo conduziu aí a pandemia. Eu acho que a gente tem se esforçado para se comunicar, em especial aí nesse período de pandemia que nos exigiu isso, né? A campanha da Vera, como o Pedro falou, todo o mecanismo de eleição, ele serve para a manutenção dos grandes partidos se perpetuarem, né? Não existe um pleito democrático, fora todos os investimentos que são feitos pelo empresariado para que os seus representantes sejam eleitos. Agora, a campanha da Vera é uma das que tem maior presença nas redes sociais nesses últimos dias, tem sido ela. Então, existe um esforço muito grande da gente ter uma comunicação mais simples, mais direta, mais fácil, que seja acessível ao trabalhador. Não acho que existe um interesse por parte dos partidos de esquerda, socialista, que a gente não seja entendido pela classe trabalhadora, a gente quer falar a língua do povo trabalhador. Eu, Pedro, enfim, todo mundo aqui somos trabalhadores e filhos de trabalhadores, então acho que a gente tem um linguajar acessível, mas a gente não podemos rebaixar também aquilo que a gente fala, não vamos simplificar em conteúdo, vamos simplificar em forma, agora em conteúdo não. A gente precisa ter conteúdo para a nossa classe, porque o projeto de tirar conteúdo dos trabalhadores é o projeto dos grandes empresários, é o projeto da burguesia, que domina o sistema, e ele domina fazendo isso também, tirando a informação do trabalhador. Então, a gente precisa levar informação. Às vezes, a gente tem
um discurso que é mais longo, né, não é um simples meme de Facebook que explica tudo, mas a gente precisa aprofundar, trazer os trabalhadores para se organizar na luta, mas para também fazer formação política, para também fazer formação teórica. Agora, isso não precisa ser de um linguajar difícil, a gente pode falar de uma maneira fácil, eu acho que a gente tem que se esforçar para isso. É um desafio, eu acho, para toda uma geração, o uso das redes sociais, se apropriar disso, utilizar da melhor maneira possível. A gente não tem os recursos que os grandes empresários têm, e os grandes partidos da direita têm, inclusive, vários funcionários trabalhando para eles, fazendo campanha. A gente precisa do apoio de cada trabalhador para divulgar a nossa campanha, para apoiar a campanha da forma como pode, e eu acho que a gente vai conseguir expandir esse projeto de uma sociedade socialista durante a campanha e depois da campanha também, né? E sobre a pandemia é lastimável, a gente vive um extermínio da classe trabalhadora, e para a garantia da manutenção dos lucros dos grandes empresários. O Bolsonaro, como eu falei no começo da live, organizou o setor empresarial e foi até o STF falar, não dá para ficar mais parado. Vários setores industriais não pararam durante a pandemia. O porto não parou durante a pandemia, a refinaria não parou durante a pandemia. Uma prima minha me perguntou, e aí, já voltou a trabalhar? Eu falei, eu tive que trabalhar durante toda a pandemia, expondo os mais velhos que a gente vive junto. Vários trabalhadores da refinaria da RPBC, de Cubatão, se contaminaram, porque a refinaria não teve nem a capacidade de disponibilizar máscara para os trabalhadores, foi disponibilizar máscara depois de 2 meses, e a máscara não servia na cara do trabalhador. Então, a gente, assim, e seguindo tanto os prefeitos e governadores, seguindo a política do governo Bolsonaro de colocar os trabalhadores para a morte. Então, não tem, assim, o que dizer, a gente precisa reverter essa situação. Se a gente não mudar essa sociedade, o destino da cova né, compartilhada é o destino do trabalhador, seja por um motivo, seja por outro. É verdade, Stephanie. Agora gostaria de ouvir o companheiro Massuso aí sobre a necessidade de melhorar a informação da esquerda, o meio de comunicação, e também sobre a pandemia, né? Com a palavra Massuso. Bom, começando pela pandemia, né, não dá para você acreditar nesses dados do governo, 150 mil pessoas mortas, o gráfico está caindo. Eu vejo aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, Santos, né, o gráfico dela está subindo aqui na região. Eles mostram na televisão que o índice de pessoas contaminadas está subindo. Também nós sabemos que tem subnotificação, né, gente? A pessoa morre e muitas vezes não é nem feito o teste do coronavírus. Morre por insuficiência respiratória, né? E ninguém coloca lá o que é essa insuficiência, né? É o coronavírus. Então, não dá, eu não acredito, não dá para acreditar. Tanto é que não dá para acreditar, que não dá para levar a sério esse país, principalmente quando se trata que o presidente ele é contra essa questão do isolamento social. Você vê que na Europa o índice do vírus está voltando com muita força, né? Portugal agora está declarando aí lockdown, parece que é Portugal, França também vai em alguma toque de recolher. Quer dizer, se lá está acontecendo isso, aqui o vírus lá é diferente daqui, o vírus é o mesmo, ele, pelo contrário, sofre mutação e fica até mais agressivo. Então, sobre pandemia, não dá para acreditar. Estamos sendo enganados. Agora, sobre a linguagem, né? A linguagem da esquerda, ela sempre é uma linguagem ligada na filosofia, na sociologia. A gente busca toda uma história para contar para o trabalhador e para a sociedade civil como que se formam os movimentos e como que se forma a nossa luta de classe. Entendeu? Como a Stephanie já bem colocou, né? É uma luta uma luta de classe entre capitalismo e a sociedade como a sociedade trabalhadora, sociedade civil, como eu gosto de chamar, né? Então, assim, nós temos uma linguagem muito, muito forte, muito, muito assim, arraigada no estudo, e essa geração que chegou agora, essa juventude, essa sociedade juvenil que acabou de chegar, que nasceu nos anos 2000, gente,
hoje está com 20 anos. Só que se ele pegou essa escola sucateada, essa escola que não tinha uma aula de filosofia, não tinha uma aula de sociologia, uma aula de política, é muito difícil ele entender essa nossa linguagem. Porque nós vamos entrar em economia, vai ter que mostrar dados, vai ter que mostrar todo o movimento que teve lá atrás do século XVIII, século XVII. Então, a Revolução Industrial Francesa, tudo isso. A Revolução Francesa foi criada por burgueses, não foi criada por sociedade civil, na verdade, mas contam para a gente na escola que é a sociedade que foi para a rua e derrubou a Bastilha, derrubou tudo. Então, se a gente for entrar nesses assuntos, nós estamos falando para a sociedade, eu vejo alguns parentes meus que estudam escola pública, sabe nada, não sabe tabuada, não sabe história, não sabe a história do próprio Brasil, o branqueamento que teve no Brasil, de Dom João VI, então, quer dizer, de Dom Pedro, que continuou com o filho, eles não sabem nada disso, Nina Rodrigues, quem foi essa pessoa que lutou tanto para branquear o povo brasileiro. Então, é difícil, quando você aborda com pessoas que infelizmente, eles foram sabotados pelo sistema. O sistema sabotou. Eu encontrei agora, recentemente, um trabalhador estava na Copa lá, foi tomar um café, e conversando com um trabalhador terceirizado, e nós falando, ele falou, poxa, tá vindo contratos aí, estão reduzindo o salário. Eu falei, a reforma da CLT, deixar o tema, tá. O rapaz estava totalmente desantenado. Estou falando de um menino que acabou de sair da faculdade de engenharia, está com 28 anos de idade, totalmente desantenado do que está acontecendo na realidade brasileira. Meu filho, você precisa se antenar, cara. O que está acontecendo lá está chegando na tua vida aqui hoje. E ele estava reclamando da redução salarial. Então, acho que o nosso trabalho, a gente tem que melhorar, talvez, na linguagem, para ser mais prática com essa sociedade. Mas a tônica, o discurso, acho que tem que ser o mesmo. Muito bacana, Mansuso. Agora a gente, se ninguém mais quiser falar mais nada nesse bloco, a gente vai para as considerações finais. Tudo bem? As considerações finais agora é uma ótima oportunidade para vocês aprofundarem algum tema que vocês já falaram na live, ou falar alguma proposta, alguma coisa que vocês quiserem, que ainda não foi falado. Então, cada um aí tem 3 minutos, mais ou menos, né? Não tem nenhum muito rigor aqui. Então, com a palavra, primeiro a Stephanie. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo, ter assistido a gente aqui numa quinta-feira à noite até agora. Pedir que a gente divulgue, compartilhe esse vídeo, que a gente faça a campanha chegar ao máximo de trabalhadores possível. A gente quer o voto de cada trabalhador para que os trabalhadores não votem num projeto dos seus inimigos, que não defenda os nossos interesses, um projeto maquiado, que na verdade defende os interesses dos empresários. Precisamos do voto do trabalhador para enfraquecer o projeto dos grandes empresários, enfraquecer o projeto da burguesia e fortalecer um projeto de uma outra sociedade, uma sociedade onde esteja postos os nossos interesses. Não dá mais para a gente se viver nessa sociedade em que o principal objetivo, que organiza, que prioriza toda a gestão dessa sociedade, seja a acumulação dos lucros do grande capital. Dos 42 bilionários que existem no Brasil, mais ou menos, eles enriqueceram à custa da nossa vida, porque colocaram a gente para morrer, seja pelo vírus durante a pandemia, colocaram a gente para morrer competindo um com o outro por trabalho, para não passar de fome, e colocaram a gente para morrer de fome. A maioria, muitos trabalhadores passam fome hoje no nosso país. A gente viu a luta dos entregadores de aplicativo, né, que não tem o que comer, entregando comida durante o trabalho. É uma situação... Entende? Eu não tenho nem palavra para isso, não dá. Então a gente precisa do voto trabalhador, precisamos que o trabalhador fortaleça esse projeto, divulgue esse projeto e apoie esse projeto e nos ajude a divulgar a nossa campanha nas redes sociais, os trabalhadores que puderem. Infelizmente, a gente sabe que muitos trabalhadores não têm acesso à internet no nosso país. Então, a gente precisa ir para as ruas para poder ocupar espaço, para poder divulgar as nossas ideias, nossos materiais. É possível.
a construção dessa sociedade, derrotar esse projeto de morte que está posto para nós, só que a gente precisa fortalecer esse projeto e botar a mão na massa, e também muito impulsionado pela luta que todos os trabalhadores têm travado contra todos esses ataques, porque os trabalhadores não estão vendo esses ataques calados. A gente organizou uma greve geral em 2017 para colocar o Temer para fora, a gente não conseguiu derrotar o governo Temer, não culpa dos trabalhadores, culpa das direções que fizeram um acordão para aprovar a reforma trabalhista. Depois veio a reforma da Previdência para privilegiar o quê? O lucro dos grandes empresários, roubando dinheiro nosso, dinheiro que estava guardado para a aposentadoria do trabalhador, e agora a gente vê os nossos aposentados, os nossos velhinhos, ganhando menos de um salário mínimo às vezes. Não tem condição. Então a gente precisa organizar os trabalhadores, se apoiar na luta que já vem desde antes e construir uma luta ainda maior para destruir a forma de organização dessa sociedade que está levando a gente à morte, organizar uma sociedade que defende os nossos interesses, um projeto socialista de sociedade, e para isso apoiar e fortalecer as nossas campanhas, a nossa campanha que está a serviço dos interesses dos trabalhadores. Acho que é isso. Muito bacana, Stephanie. Agora, com a palavra o Massuso aí para fazer suas considerações finais. Bom, pessoal, nessa consideração final, acho que nós já colocamos nossos pontos de vista, os defeitos da cidade, problemas, que é basicamente na parte social. Como você já viu, é uma cidade controlada pelo sistema capitalista, onde vai faltar mesmo é na parte social, não é na parte de infraestrutura, porque é os interesses deles, uma estrada arrumada, um viaduto para chegarem nos seus empreendimentos. Lembrando aqui, viu, Pedro, que a primeira pessoa que morreu na pandemia, respondendo a pergunta passada, foi uma senhora, né, faxineira, que a classe média veio da Itália, trouxe o vírus para ela, uma senhora negra, faxineira, que morreu, a primeira vítima da coronavírus. Bom, gente, aqui no Brasil. Bom, gente, para vocês, trabalhadores, então, da Petrobras, amigos que vocês tiverem, passem esse vídeo, façam o nosso santinho digital que a gente está colocando no WhatsApp. Quero agradecer ao Daniel que se prontificou em nos ajudar, e eu tenho muita dificuldade ainda com questão online, né? A gente é muito raiz, a gente vai na rua entregar panfleto, fazer manifestação lá com o sindicato da porta da refinaria. Então, quando a gente não tem essa habilidade, a esquerda ela é carente dessa habilidade de ficar atrás de um aparelho desse aqui, né? A gente gosta de estar na rua mostrando a nossa cara. Mas eu quero pedir que vocês repassem esses vídeos, o Santinho Digital. Não pense assim, poxa, eu não vou votar porque eu acho que não ganha, é fraco. Não, vamos lá, gente, vamos colocar uma pessoa lá nossa, uma voz nossa, e cobrar essa voz. Vocês podem cobrar, porque vocês têm um contato nosso, vocês sabem de onde nós somos, as nossas origens, então vocês têm o direito de cobrar e vai cobrar com certeza. Então, eu quero pedir somente isso, é que vocês repassem e divulguem para os seus amigos, petroleiros aposentados que moram aqui na cidade, aí em Santos, Praia Grande, repasse esses vídeos, repasse o nosso Santinho e vamos para cima e vamos à vitória agora dia 15 de novembro. Já está perto, já está quase chegando já. Tem muita coisa ainda para ser feita. É só isso que eu quero pedir a vocês e eu agradecer a todos os participantes a oportunidade. Muito obrigado. Bacana, Massuso. Realmente a gente tem muitas dificuldades. Hoje mesmo quem salvou a nossa live aí foi o camarada Éder, né? Que deu tudo de errado, mas acabou dando tudo certo aí no final. Agora o Pedro Augusto aí para fazer as considerações finais. Bom, Daniel, primeiro agradecer muito aí o convite, né? Eu acho que isso aqui é um exemplo de que a gente pode ter algumas dificuldades, né, técnicas, mas só que a gente tem uma consciência de que juntos a gente consegue se resolver, a gente consegue se solidarizar, um fortalece o outro, né? Um dá a mão para o outro. Eu acho que eu tenho muito orgulho dessas 3 candidaturas aqui, estou sendo muito honesto mesmo, né? A Esté, o Massuso, o Daniel, por ser um comunicador, na verdade, né? O Daniel tem 6.300 seguidores aí no Facebook, não é pouca coisa, não. E, então, assim, primeira coisa é isso, né? A gente supera as nossas dificuldades, dando a mão para o outro, e eu acho que essa é a nossa força e a nossa potência. E o que eu queria dizer, né, gente?
A gente está vivendo um momento político ímpar. Fortalecer candidaturas como as nossas significa fortalecer a luta contra o governo Bolsonaro, uma luta contra o genocídio do nosso povo, do povo negro, fortalecer a luta contra a violência contra as mulheres, fortalecer a luta contra a entrega da soberania nacional, seja nos portos, seja nas refinarias, seja através dos Correios, que fizeram uma greve heróica no último período, mas foram brutalmente atacados pelo governo e pela justiça. Colocar nossa cara na rua, inclusive para que a gente possa, sim, ouvir e aprender melhores formas de se comunicar, quais são as preocupações que as pessoas têm, né? Então, assim, eu acho que também é uma oportunidade da gente ouvir, né? Acho que a eleição é o momento onde a gente vai para a rua para entender como que essa dificuldade que tem sido, em especial nesse período agora da pandemia, como ela tem atingido a vida das pessoas. Por exemplo, em visitas que a gente fez, aqui no Jardim Santo André, por exemplo, demandas que as pessoas têm são demandas de ter comprovante de residência. Muitas vezes até um trabalhador petroleiro, assalariado, né, que não é super rico, só que ele não sabe qual que é o tipo de dificuldade que tem um morador da periferia, que muitas vezes compõe a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Então, essa escuta é fundamental, porque daí a gente vai conseguir pensar respostas. Aqui em Santo André, felizmente, a gente tem conseguido construir, junto com o Bruno Daniel, um projeto que seja uma alternativa real para a cidade, né? A gente tem aqui um governo do PSDB, infelizmente, nessa onda que a gente viveu aí, de 2016 para cá, o PSDB varreu aqui as eleições no Grande ABC, e a gente tem, nesse momento, uma alternativa aqui em Santo André, que é a candidatura do Bruno Daniel, para enfrentar os tucanos que estão colocando a cidade cada vez mais nas mãos das mesmas minorias e entregando o nosso patrimônio também aqui na cidade. Então a gente tem um combate muito duro pela frente, mas só que a gente tem também esperança. A gente tem a candidatura do Boulos e Erundina em São Paulo, que também tem representado, eu acho que para o PSOL, de uma forma geral, no país, uma referência, tem aumentado a visibilidade, né? Tem dado para a gente também uma perspectiva importante de como também enfrentar esse momento com criatividade, como a gente fazer essa política diferente, sem rebaixar o conteúdo, mas tornando a forma mais atraente, a forma de que seja, consiga dialogar com a maioria, né? E eu acho que essas contradições que vão sendo colocadas, né, que é uma greve dos petroleiros de 20 dias no começo do ano, ao mesmo tempo que é um governo que avança num projeto genocida. Gente, isso não é a primeira vez que acontece, né? A história do nosso povo, do povo trabalhador, é uma história permeada por conquistas em momentos muito difíceis e, ao mesmo tempo, por derrotas importantes em momentos onde parece que está tudo fácil. Quem viveu os períodos do governo do PT, imaginava talvez que a gente teria aí, né, um século de prosperidade, porque tudo estaria resolvido pelos grandes acordos feitos pela cúpula do PT, e a gente sabe que não foi assim. Infelizmente, parte ali daquelas conquistas e vitórias que nós tivemos estava imbuído ali a semente da nossa derrota. Muitos, inclusive, cresceram por estarem sendo formando parte dos governos do PT, e esse aprendizado é que a gente tem que trazer aqui, né? Esse aprendizado que a gente tem que levar para a população, de que não basta falar bonito, tem que ser não só falar para o povo, mas falar com o povo e ser do povo, né? Aqui é um projeto para a maioria que só pode ser construído pela maioria, e eu acho que, assim, a minha candidatura em Santo André, ela expressa essa tentativa de que seja aqueles que constroem a cidade, aqueles que vão tocar e vão governar essa cidade. Vai ser através do nosso mandato a vereador? Não, mas vai ser o nosso mandato a vereador que vai ser um catalisador para a organização do nosso povo, e isso vai fortalecer para que a gente possa dar batalhas cada vez mais duras, não só no âmbito municipal, mas no nosso país, e por que não dizer, né, que essa live está sendo assistida majoritariamente aí por petroleiros e petroleiras. Gente, olha só, nosso futuro depende daquilo que vai acontecer no nosso entorno, na nossa cidade, no nosso país, ganhar corações e mentes para um projeto para a maioria. Bacana, Pedro. Antes de concluir aqui a live, eu gostaria de justificar, deveria ter feito no começo, né, mas só agora que eu lembrei, o companheiro Melo, né, que é petroleiro também da refinaria de Cubatão e candidato a prefeito em Cubatão, e está com 10% dos votos nas pesquisas, em segundo lugar, não pôde participar dessa live, né? Ele também foi convidado e iria participar, porque está dando entrevista na TV Record, né? Nessa noite também.
Então, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Alguém? Não. Massuso? Eu só queria colocar o meu prefeito, esqueci de falar, é Jasper Sol, número 50, pessoal, tá bom? Jasper Sol e Julie Lua. Nós estamos com eles aí, militantes, tá bom, gente? Número Isso é 50. muito importante. Jasper, mais alguém? Não? Então, pessoal. Não, em Santos a gente está com o Luiz, prefeito candidato do PSTU Em Grande Luiz. 16. Também está dando entrevista, inclusive hoje, para Santa Cecília, que está rolando um debate aí com todos os candidatos a prefeito. Bom, só para não muito ficar de importante. fora aí, aqui em Santo André, Bruno Daniel 50, Pedro Augusto 50999. Pela 10ª vez, né, Pedro? Bruno Daniel. Então, pessoal, é isso aí. Agradeço a todos que assistiram a live, a todos que fizeram algum comentário aqui. Foi muito importante, a quem compartilhou, né? Eu vou estar lendo todos os comentários, respondendo com muito carinho. Agradeço aos convidados aí por terem aceitado o convite, né? Gastado aí quase 1h40, na verdade, não gastado porque a gente está conversando entre camaradas, né? A gente ganhou, né, isso, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar tanto tempo com vocês, né, pessoalmente. Acho que é a primeira vez que eu falo tanto com vocês assim. Agradeço ao Pedro, agradeço ao Massuso, agradeço a Stephanie, agradeço a todos aí. E para concluir, pessoal, lembre-se, políticos liberais, a gente não vota nem no irmão. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, galera. Valeu.